Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como estudar para quem tá na faculdade, na escola. E eu recebi essa ideia da Ana Beatriz Cavalcante, ela deixou o comentário no vídeo da tag sobre a minha faculdade. Então, se você ainda não viu o vídeo, corre lá para assistir e também faça como a Ana Beatriz e mande sua sugestão de vídeo para mim, tá bom? Bom, então vamos começar. Uma das minhas dicas que eu mais uso e que serve para todos os cursos é faça resumos. E como fazer esses resumos? De uma forma que depois você vá lembrar daquilo. Não adianta você fazer um resumo, por exemplo, pega um texto e fica tipo pegando umas partes do texto e escrevendo elas. Não, isso não vai adiantar muito. Você tem que fazer um resumo que depois você consiga lembrar o que você escreveu naquele resumo, sabe? Quando eu fazia a faculdade de nutrição, eu precisava decorar todos os ossos do corpo para a prova de anatomia. Eu tentava fazer resumos, estudava e não adiantava, tanto que eu peguei DP, né? Só que depois eu comecei a descobrir o que eu tinha que fazer para conseguir lembrar. Então, eu pegava o resumo e percebi que eu tinha uma memória muito visual. Então, eu tinha que fazer um resumo colorido. Então, por exemplo, os ossos de tal parte do corpo eu escrevia com letra verde. Aí eu ia e fazia o desenho. E agora em serviço social, eu também procurei relacionar as coisas. Depois eu vou até procurar um resumo que eu fiz de uma matéria e passar para vocês, porque eu peguei e fiz um resumo no Word e eu peguei algumas imagens do Google, essas imagens bem toscas assim, e tinha algumas palavras, tipo palavra-chave, que eu pegava a imagem e colocava no lugar da palavra. E aí na prova eu me lembrava daquela palavra através da imagem que eu tinha escolhido para colocar no resumo. Eu não sei se eu falei para vocês no vídeo de algum dos semestres da faculdade que eu tive que ler o livro O Banquete. E aí, para a prova, eu tinha que meio que lembrar o que cada um dos filósofos falava. E aí tinha um que eu acho que ele falava alguma coisa sobre natureza, assim. Então eu coloquei verde. Então eu sabia que aquele nome era da natureza, ele falava da natureza, porque eu tinha escrito de verde. Então assim, pode parecer meio estranho, mas funciona, sabe? Você, tipo, pensa na palavra, pensa na imagem ou pensa na cor e dá certo. Pode ser que pra você não dê. Pra mim dá, porque eu tenho essa memória mais visual. Então dá certo. Mas aí, com o tempo também, você vai descobrindo qual é a melhor forma de você fazer esses resumos. E, gente, lembrando que resumos são resumos. Não é pra você escrever um texto gigante, porque não vai adiantar, tá? Agora eu vou dar algumas dicas pra vocês de coisas que vocês podem fazer durante as aulas. A primeira dica é: preste atenção no que o professor está falando. Por mais chato que esteja, que a aula não esteja legal, preste atenção, porque muitas vezes tem aulas que, se você prestar atenção no que o professor está falando, você não precisa ficar estudando aquilo sempre, sabe? Se você prestar atenção, você vai conseguir entender aquela matéria e isso já vai ficar na sua cabeça. Você não vai ter que decorar nada, você vai entender e isso já vai ficar como um conhecimento para você, entendeu? Então, preste atenção no que o professor está falando. Seguindo nessa linha, anote tudo o que o professor falar. Eu tinha uma professora que, por mais que assim eu tivesse colocado meio que exatamente o que ela falou na prova, e que isso não fosse tão bom porque eu não tinha escrito com as minhas palavras exatamente, era o certo, entendeu? Era a resposta certa, porque foi a professora que falou, né? Então, assim, anote tudo o que o professor falar. Anota, 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 anota. Se você tiver um tempo sobrando e você quiser, tipo, dar uma passada limpo no seu caderno, porque isso também vai servir como uma forma de você conseguir aprender aquilo que você teve na aula, também é bom.
Mas assim, não se importe na hora da aula em fazer tudo bonitinho, entendeu? Mas anota tudo que o professor falar. Isso eu acho que é muito importante também, sabe? Porque pra mim, o que o professor fala é o certo, sabe? Porque se ele tá lá, é porque ele tem muito conhecimento. Mas, mesmo se você achar que aquilo não é o certo, tá? Você pode até discutir com o professor e tudo, trocar, né? Mas assim, vamos supor que você acredita que aquilo não é certo. Na hora da prova, vai valer o que o professor acha que é o certo. Então, se você anotar o que ele está falando e na hora da prova você escrever o que ele disse, então você vai se dar bem, entendeu? Porque é o que ele ensinou e é o que ele disse, sabe? Então assim, anote e na hora, dependendo de como for também, né, o seu curso na hora, faça da mesma forma que ele te passou as informações, né? Agora, dependendo do professor e da matéria, é difícil de anotar tudo que o professor fala. Por isso, se você tiver como gravar as aulas, grave. Eu não tenho esse costume, porque depois eu não vou escutar as gravações e eu costumo anotar mesmo o que o professor falou. Mas se você tiver como gravar, se depois você for escutar, grave, que isso também ajuda você a entender. Eu já gravei, teve algumas aulas que isso foi importante pra mim, sim. Fazer a gravação, aí depois você escreve os principais pontos do que teve naquela aula, então eu acho legal também. Outra coisa que você pode fazer tanto durante a aula quanto depois da aula é perguntar pro professor quando você não entende alguma coisa. Muitas pessoas são tímidas e na hora da aula não vão ficar perguntando porque tem vergonha e tudo mais. E também eu acho que assim, gente, tem hora e hora pra você fazer perguntas, sabe? E porque assim, tem gente que tipo faz umas perguntas que não precisam ser feitas. Mano, cachorro chato. Tem gente que faz umas perguntas que assim, primeiro, por que você tá perguntando isso, sabe? Então acho que a gente tem que pensar um pouco também antes de perguntar, sabe? Não é tipo, o professor falar uma coisa, você nem pensou no que ele falou e já vou perguntar. Sabe, eu acho que isso também atrapalha muito a aula, porque às vezes o professor, ele vai chegar ainda naquela parte que você ficou na dúvida. Então eu acho que tem horas e horas pra se perguntar durante a aula, sabe? Eu prefiro, assim, tem horas que eu pergunto durante a aula, mas eu prefiro perguntar depois, porque pode ser que, tipo, a sala não esteja interessada naquela pergunta que eu fiz, e aí o professor vai ficar lá falando uma coisa que, sabe, é uma questão minha, entendeu? Então eu acho que o melhor é se também o professor for aberto a isso, né? A você, tipo, às vezes, sei lá, se ele tem outros compromissos, não sei. Mas eu acho que o professor sempre tem um tempinho depois da aula pra responder alguma pergunta dos alunos, né? Então o professor falar alguma coisa que você não entendeu e você acha que, tipo, naquela hora não é muito bom pra você perguntar, anota a sua pergunta e aí depois da aula você pergunta, mas pergunte, não deixe de perguntar. Se você pergunta pro professor e mesmo assim não adianta muito, pergunte para um amigo. Tinha coisas na faculdade que eu não conseguia entender, porque muitas vezes o professor, ele sabe muito, mas ele não sabe muito bem como passar esse conhecimento que ele tem. E às vezes o seu amigo, ele vai te passar a informação de um jeito muito mais simples, entendeu? Que depois você pode procurar. Se o seu amigo falar de uma forma muito simples, que você não escreveria assim na prova, por exemplo, você pelo menos vai ter aquela base para quando você for ler outros textos, já ficar mais claro, entendeu? Então pergunte para os seus amigos. Eu não gosto de estudar com grupos, porque não dá certo pra mim, sabe? Eu acho que as pessoas se distraem muito. Eu sozinha já me distraio, imagina com várias pessoas e cada uma pode se distrair com várias outras coisas, então eu não gosto. Mas eu acredito que seja legal também, dependendo de como for o seu grupo, né? Mas aí você tem que sentir como que vai ser.
Se você vê que o pessoal não tá lá mesmo pra estudar, então é melhor tentar estudar sozinho. E nisso que eu falei pra vocês, né, de seu amigo falou uma coisa que foi muito mais simples de você entender. Muitas vezes os professores passam textos que são muito difíceis de entender. Então, eu aconselho você procurar outros textos, até mesmo na internet, sabe? Muita coisa na internet você não deve levar em consideração, mas às vezes você precisa entender de uma forma mais simples para depois você conseguir entender mais completo, sabe? Ou aquilo que é mais complexo. Então eu acho que é super válido. E outros textos também que vão explicar da forma completa e tudo mais, mas que são numa linguagem mais simples, né? Então eu super recomendo ler outros textos também, até mesmo porque pode ter outras opiniões, dependendo de qual matéria você estiver estudando, né? Além dos textos, você também pode procurar por vídeos no YouTube, que tem muitos vídeos que você pode assistir sobre as mais variadas matérias, ou até mesmo palestras de professores que vão falar sobre aquele assunto que você está estudando, que pode ser que seja de uma forma que você vai entender melhor. E quando você estiver estudando através dos textos, risque os textos. E é a mesma história dos resumos, sabe? Com cores diferentes e ou assim, ou reto, sabe? Aí você pode puxar setinhas, fazer anotações, mas escrevam de forma que depois vocês vão entender aquilo que vocês anotaram, tá? Às vezes eu no ônibus leio os textos e vou anotando e tipo, fico um garrancho e depois eu fico, o que eu escrevi aqui, né? Então, faça isso de uma forma organizada, né? Mas risque, até mesmo porque, assim, terça-feira o professor passou um texto para eu ler. Na quarta eu fui e li. Só que o texto é só para outra terça-feira. Então, tipo, eu li o texto e não peguei ele durante esses dias. Chegou na outra terça, eu não vou lembrar daquele texto, sabe? E aí eu vou pegar somente aquelas partes que eu marquei, que eu sublinhei, considerando ser as mais importantes. Porque, gente, não dá, sabe? Por mais que a gente queira, não tem como ficar relendo textos, sabe? A não ser que você seja muito esforçada. E eu tô tentando passar umas dicas mais possíveis mesmo, sabe? Porque a gente, na verdade, sabe o que é o certo fazer. A gente sabe o que é bom de fazer. O problema é a gente fazer. E a gente não faz por falta de tempo, muitas coisas pra fazer, muitas matérias, muitas vezes porque a gente tá com preguiça, de saco cheio, a gente quer fazer outras coisas. Então, assim, não vou ficar falando pra vocês, não, você tem que ler um texto 2 vezes. Gente, eu queria muito ler todos os textos da faculdade 2 vezes, porque é muito melhor de entender. Eu queria ler os textos da faculdade antes da aula e depois reler depois da aula. Isso é perfeito, sabe? Se você consegue fazer isso, ótimo. Mas eu tô passando as dicas que eu faço. Então, assim, eu vou sublinhar o texto e nas partes que eu acredito que são as mais importantes. E depois, quando eu tiver que usar esse texto novamente, eu vou ler as partes que eu sublinhei como as mais importantes. E a minha última dica é: se organize. Esse primeiro semestre, eu praticamente não usei a minha agenda e, gente, foi o caos. Eu esquecia que tinha os trabalhos para fazer, lembrava na última hora. Então, assim, use agenda, use caderno. Eu fiz um post já faz um tempinho do meu caderninho de organização. Vou ver se eu faço um outro caderno agora e se eu faço um vídeo pra vocês sobre ele. Então, assim, procure formas de como é melhor pra você, tá? Eu prefiro agenda, então anoto o que eu tenho que fazer e tudo. Mas se organize de alguma forma. Marque que dia que você tem que entregar o trabalho, quando que você vai fazer esse trabalho, porque também não adianta você marcar que o trabalho é numa terça, sendo que você olha a sua agenda somente no dia. Vai chegar a terça-feira e você não vai ter feito aquele trabalho. Então, marque o dia para você fazer, marque o dia da entrega,
se organize, sabe? Porque senão vira uma bola de neve. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as dicas que eu uso mesmo pra estudar. Eu confesso que assim, eu não fico estudando, tá, gente? Estou sendo sincera com vocês. No começo, assim, eu tinha mais provas, então eu tinha que estudar mais. Agora que eu tô no final da faculdade, eu não tenho muitas provas. Eu realmente não fico estudando muito, sabe? Agora, dependendo do curso, dependendo da faculdade, você vai ter que estudar mais. Você vai ter que, tipo, sentar, estudar e fazer tudo certinho, sabe? Então eu acho que essas dicas podem ser muito válidas pra vocês. E se eu depois tiver mais dicas sobre isso, sobre os estudos, eu posso fazer um outro vídeo ou até mesmo um post lá no blog para vocês poderem acompanhar. E se você tiver mais alguma sugestão sobre esse tema de faculdade, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo o vídeo para vocês. Eu estou tentando fazer os vídeos da minha faculdade de serviço social, tá indo mais ou menos, não como esperado, mas é porque realmente nem os outros posts assim eu estou fazendo muito, mas é sempre assim, né? Eu sempre quero voltar com o blog, fazer tudo direitinho e nem sempre dá certo, mas vamos ver agora também se eu consigo finalmente me organizar direitinho e gravar mais vídeos pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!